Olá, Jaqueline, bem-vinda a uma gravação dos Sparks no Mundo. E hoje a gente vai trabalhar com a Spark número 20, que fala distinção. Emoções são sentimentos incompletos. Então, o que que já vem para você quando você escuta essa frase, essa distinção? Eu sinto alegria de falar sobre emoções, assim. Eu adoro. Eu adoro. Quando primeira vez que eu recebi essa distinção no ETB, foi uma ruptura, assim, uma mudança completa de visão da realidade, de mim mesma. De poder perceber que eu tenho emoções e que elas não precisam definir minha vida, assim, definir meu futuro. É como eu não tô refém não sou refém das minhas emoções. Sim. Então eu sinto muita alegria sempre de quando isso é trazido à tona. Eu acho que essa é das distinções mais tanto básicas quanto poderosas, assim, de ter acesso, porque para mim é aí que fica claro quando é algo, tipo, não é nenhum problema, assim, mas algo a ser olhado, a ser trabalhado, uma questão que me atrapalha na minha vida, que está interrompendo o meu fluxo, seja numa relação, ou seja num projeto, tipo, quando eu percebo que tem uma emoção, e aí fica muito claro que é uma emoção. E quando é um sentimento? Porque aí, quando é um sentimento, tipo, me dá o poder de usar para mover, sabe? Então, eu acho que essa distinção, e ainda de novo, e por mais básica que ela seja, olhar para ela de novo e de novo e de novo é uma das distinções mais poderosas, assim, mais transformadoras para a vida. Sim. Então, eu vou começar. E como a gente tinha falado, se quiser dividir a leitura. Ah, sim, tá bom. Uhum. É. Em 1981, Valerie Langford, sei lá se assim se fala, deu à humanidade o mapa de pensamento dos quatro sentimentos, em seu livreto Quatro Sentimentos e o que Fazer com Eles, onde ela distinguiu que existem quatro sentimentos primários: raiva, tristeza, alegria e medo. Todos os outros sentimentos se encaixam em uma dessas quatro categorias, ou, como os pesquisadores possibilitadores descobriram, são emoções misturadas. Hum. Se você foi educado na cultura ocidental moderna, foi treinado para pensar que existem três sentimentos ruins, raiva, tristeza e medo, que devem ser evitados sob o risco de enlouquecer, e um sentimento bom, alegria, que deve ser perseguido, mesmo que você estoure o limite dos seus cartões de crédito. Eu já quero parar aqui, que para mim, quando eu recebi essa distinção, ainda foi na escola de Aman, foi muito chocante, assim, como boa parte, não só da cultura moderna, mas até de práticas espirituais, buscam a alegria, buscam Uhum. esse bom, assim. E que também não pode ser muito, né? Porque senão você é um bobo alegre, um descontrolado, um desconectado da realidade, sei lá, quais outras coisas. Então, todos os outros, e até a Eleonora, foi muito interessante que essa semana ela estava sentindo medo e raiva, e aí ela falou que ela não queria sentir medo e raiva, que ela só queria sentir alegria e tristeza. Tipo, para ela, tristeza é um Ok. sentimento ok, assim. Aham. E aí eu fui conversando com ela, porque quando ela tava sentindo raiva, ela tava com muita raiva, tipo, ela queria me machucar. Ela tava jogando coisas em mim.
E aí a gente foi navegando e tal, mas como ela, e olha quanta matriz e quanto trabalho, sei lá, eu faço já desde que ela nasceu, não, mas vai, desde que ela tinha uns 2 anos, sobre sentimentos e, tipo, como ela tem essa percepção que a raiva não é boa. E o medo também não, porque ela sente medo, tipo, ela, sei lá, teve. E é muito interessante os medos que ela tem. Eu perguntei, mas você tem medo do quê, meu amor? Ah, eu tenho medo de lobo, de lince e de cair num buraco bem fundo. Tipo, os medos dela, né? O que que é lince? Lince é tipo, é um felino que tem uns pelinhos Ah, compridos na sim, orelha. verdade. Eu acho que ela viu em algum desenho, alguma coisa assim. Tipo, ela eu não quero sentir medo disso. Tipo, não é bom pra mim, mãe. Então, muito interessante como tem essa construção do tipo, tá, mas o que que... E aí, é claro, eu ouvi ela, eu completei o que ela estava falando, e mesmo eu falando, olha, mas a raiva serve para isso, expliquei momentos que ela usou a raiva, que funcionou e tal, o medo... Não, mas eu preferia não, tipo, só alegria e tristeza, assim. Uhum. E você falou isso, eu lembrei da Casa Ponte que a gente fez ano passado, né? Que a gente fez raiva, as mulheres estavam fazendo raiva e ela estava presente, e depois ela pegou aquilo de que era bom fazer, de usar raiva para subir a montanha. E para mim isso, eu me vejo muito nisso, assim, que você está falando nesse processo dela, mas não é bom, não. Porque, tá, eu já entendi que é bom, vai, tô lendo que é bom, que não é negativo. Mas quando eu tô experienciando, dentro de mim ainda tem esse caminho, ainda acontece esse caminho. E eu ainda uso de uma forma que me machuca, ou que me, tipo, eu uso a raiva para me machucar, ou eu uso medo para me parar de agir, me paralisar. Então, me dá só essa sensação de muito experiencial, assim, de, tá, a realidade é um movimento cíclico, assim, é uma evolução, uma compreensão que vai, que cada vez, igual você falou, cada vez que entra em contato, tem um outro nível de acessar essa nova forma de sentir, de olhar para os sentimentos. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Devido a essa mentalidade estreita de reflexão dogmática aplicada, merda, a energia e a inteligência dos seus sentimentos estão bloqueadas. Mas um possibilitador requer acesso livre a todos os seus sentimentos para usar na vida diária como um recurso infinito. Isso significa que os possibilitadores usam um sistema operacional do pensamento que está além da compreensão do patriarcado. Também pode significar que, ao estudar esta Spark, você é um trabalhador da borda em um caminho de estado líquido para atualizar seu sistema operacional do pensamento. No entanto, há uma distinção a fazer antes que você possa explorar responsavelmente o domínio dos sentimentos conscientes. A distinção é que emoções e sentimentos têm origens diferentes e usos diferentes. Emoções são sentimentos incompletos. Emoções são para curar. Sentimentos são para criar. O que isso significa? Quando você tem um sentimento, raiva, tristeza, medo ou alegria, ele surge naturalmente em seu corpo emocional e lhe fornece informações e energia imediatamente valiosas. Quando você integra a informação e usa a energia, a experiência do sentimento desaparece completamente em questão de momentos. Não há resíduos. Vou fazer uma pausa aqui, que para mim Uhum. ainda notando a minha estrutura mental, do meu corpo mental, assim, como ele tá mais para frente, eu percebo que quando eu tô sentindo essas energias, raiva, tristeza, medo ou alegria, geralmente eu quero só, tipo, filtrar, racionalizar e expressar
agora, como eu tô falando, talvez com um pouquinho de alteração, mas tipo, sem usar a energia da emoção, sabe? Tipo, sem usar minha raiva, ou sem usar minha tristeza, ou sem usar meu medo, tipo, como uma água estável, assim, sabe? E aí eu percebo como não aterrissa o que eu quero falar e como não sai a clareza do que é de verdade o que está passando comigo. Quando eu não uso, sabe, as duas coisas juntas. Então, tipo, percebi que eu tô sentindo raiva. Então, vou ter essa conversa usando a minha raiva. Hum. Não funciona, sabe? Já não tá usando. Exato, é tipo, tá só na cabeça. Sim, Então, eu percebo essa qualidade, assim, que ele falou, que quando você integra a informação e usa a energia, tipo, as duas coisas juntos, aí parece que, tipo, nossa, saem coisas que eu nem tinha programado sair da minha boca. E com tanta precisão, e a outra pessoa é, tipo, um outro canal aberto para receber, sabe? sim. Então, Obrigada. eu vou voltar só a ler a frase de novo. Quando você integra a informação e usa a energia, a experiência do sentimento desaparece completamente em questão de momentos. Não há resíduo. No entanto, se você for incapaz de experienciar, integrar e usar os recursos do sentimento, por exemplo, porque você seria poderoso demais para ser controlado, ou seria punido por estar tão vivo, como costuma ser o caso durante a infância, então, o sentimento incompleto fica armazenado em seu corpo, como uma emoção que afeta você por meses, anos, décadas ou até mesmo vidas inteiras. E, de novo, usando o mesmo exemplo, assim, quando não integra essa informação com a energia, fica ali, fica. Geralmente, eu tenho clareza, assim, da raiva. Né? Quando eu tenho clareza da raiva, eu quero usar, e aí eu fico, tipo, controlando o meu discurso. Eu fico com um Uhum. ranço da pessoa, tipo, e aí inconscientemente eu Uhum. tento, tipo, atacar ela depois dessa conversa controlada e estável e adulta e madura que eu tive, aí eu fico, tipo, porque não foi expressado, não foi integrado, então fica ali, como uma emoção, e ela fica, permeando a minha relação com a outra pessoa, nos pequenos detalhes, assim. Sim. Eu percebi que eu tô com uma emoção, assim, que é raiva, e que eu tava, tipo, tentando menosprezar, assim, tirar da frente. Porque eu sinto raiva, eu sinto raiva de uma pessoa que não é tão presente na minha vida. Tipo, tá no meu círculo, mas é uma pessoa mais afastada, assim, não tem uma relação muito profunda, ou a gente não conversa. Mas eu tô com raiva desde a última vez que a gente se encontrou. É, e eu tava tentando racionalizar, assim, nossa, mas por que que eu tô com raiva dele? É, dele nem faz parte da minha vida, nem tem. é, E a minha sensação e aí o que fica pra mim é tipo, tá, mas é uma emoção que tá viva pra mim, né? Talvez não tenha nada mesmo pra resolver com ele, mas tem informação pra mim nessa emoção, ou enfim, talvez tenham sentimentos, talvez tenham coisas que eu queira fazer ou comunicar, mas e fiquei, porque veio como um pum, assim, tô aqui, vem cá, vem me veja. É, preciso de sentir. Sim, Vou, é, vou fazer isso depois. obrigada. E vem uma coisa que aconteceu ontem. Eu tô falando muito da Eleonora, de criança, mas whatever. Acho que tem um. Uhum. É muito claro para mim ver emoções e sentimentos numa criança, assim. E ontem a Eleonora tava. Ela tentou desenhar um R, que é a letra do Ramon, né? Do pai dela. E ela fez o primeiro e ficou tipo. Não parecia um R. E ela sacou que não parecia um R. E ela ficou muito frustrada. E a minha mãe estava junto. E aí a minha mãe olhava e falava.
mas não precisa, tipo, mas ela chora, tipo, raiva e tristeza junto. Aí minha Uhum. mãe, não precisa chorar por causa disso. É, ficou lindo. Tá perfeito esse R. Ela olhava para minha mãe, não tá perfeito. Tipo, não tá bom. Ela tava muito frustrada. E aí eu fui navegando com ela, abri espaço para ela se frustrar, que eu não sou boa em nada. Você acha que você não é boa em nada? E a minha mãe, tipo, assim, olhando, né? Como O que assim? tá fazendo? Você vai deixar? Aí foi. Aí ela ficou com muita raiva, mas ela gritava, assim. Eu acho que foi uma meia hora de frustração. Aí Uau. ela ficou com raiva, daí ela quis chorar, daí ela veio no meu colo, daí ela chorou. Aí eu falei, você quer se acalmar antes de escrever de novo? Aí ela, quero, mãe, mas eu não consigo. Eu falei, tá bom. Então, tipo, eu senti que estava completo e agora ela precisava da ajuda para se regular. Aí ela veio no meu colo, eu cantei uma música para ela. Quando terminou a música, ela levantou do meu colo, não falou uma palavra, pegou a caneta, olhou para mim e falou, agora eu quero tentar de novo. E, e aí o que que ficou vivo para mim? Que eu lembro que em algum momento da minha adolescência, da infância já, mas entre infância e adolescência, eu cheguei num ponto que eu falava, caralho, ninguém me entende. Tipo, a minha mãe e meu pai não me entendem, ninguém nesse planeta me entende. E aí ontem eu fiz um link com essa experiência, porque tipo, ela estava sentindo que estava uma bosta o que ela fez. E a outra pessoa, ao invés de só encontrar ela e falar, tipo, nossa, que ruim, né? Que você tá sentindo uma bosta, que a sua letrinha não tá perfeita. Eu entendo. E aí é isso, tipo, é frustrante mesmo quando a gente tenta fazer uma coisa e não dá certo, né? Aí a Eleonora, é! Então, tipo, Uhum. eu vi como tem outras possibilidades do tipo, nossa, eu estou sendo compreendida. E é uma dor assim, claro, né? Vai para outros caminhos, mas é uma dor que eu escuto muito você falar também, sabe? Do tipo, eu não estou sendo entendida. Então eu senti uma ponta de origem da minha infância ali, sabe? Quando eu estava sentindo frustração por uma coisa pequena, mas que para mim era grande, e a minha mãe vinha e falava: Não, na melhor das intenções, né? Não, mas tá ótimo, tá perfeito, nossa, tá lindo, parabéns. E o que eu estava sentindo era outra coisa, não era tipo parabéns. Então Sim. me caiu essa ficha assim ontem. E também essa negação da realidade, né? Tipo, não parece um R, você falou, não parece um R. Não parece, e aí, né? Depois disso tem outra coisa, eu tenho a possibilidade de fazer outro R, mas você negar que aquele R não tá parecendo um R, eu acho que isso aumenta a frustração e dá essa sensação de pô, eu tô maluca, ou ninguém me entende, ou é isso, assim, você tá tendo um cheque de realidade ali, e por mais que a reação seja talvez grande, ou enfim, é necessário navegar a partir dali, né? E aí tem muito, nossa cultura tem muitas coisas do, não, mas vai ficar tudo bem. Já tentar abafar, já tentar negar que é uma ilusão, uma fantasia, assim. E E é a crianças, e como a criança, ela tá na realidade, assim, né? Tipo, ela tá no experiencial dela e em contato com o que realmente está acontecendo. É, e é isso, assim, como né, esse é o momento quando uma criança está fazendo uma birra, que isso poderia ser lido como uma birra, tipo, meu Deus, olha o show que ela tá dando por causa do R. Uhum. Tipo, ai, vamos distrair ela, ou, tá, vem aqui que eu vou, quer uma bala? Vamos lá fora, Sim. vamos fazer outra coisa? E, tipo, para mim, fazer isso no final, quando a Eleonora se regulou, passou, e ela, porque no meio da coisa ela tava, você vai ter que fazer um R para mim, porque eu não sei fazer R. E eu tava, tipo, muito. A mãe não vai fazer amor. Não! Tipo, Uhum. escalava, aumentava, porque não é o que ela queria. Então, sustentar esse espaço de frustração do tipo, cara, não tá acontecendo o que eu queria, eu tô muito frustrada, e eu ficar ali com ela. Tipo, eu não fui embora. E aí, no final, ela ter a experiência, ela foi, ela fez de novo, e tipo, ela olhou. E não fui eu que celebrei. Ela olhou, fez o R, ela olhou pra mim, tipo.
Tá vendo? Eu fiz certo. E aí a minha mãe falou: eu tô muito surpresa, tipo, eu tô admirada, ela falou, com como isso aconteceu, quanta paciência você teve e como a Eleonora saiu dessa situação. Então, eu senti muita alegria, tipo, em níveis dimensionais diferentes, sabe? Da minha Uhum. filha, de eu, da minha criança, da minha mãe, tipo, foi uma coisa. Mudou com o tempo. Isso aí. Por causa de Ah, uma letra R. olha só, Sim. que lindo, que lindo. E é muito, eu fico muito feliz, assim, porque essa matriz que ela desenvolveu, a percepção da realidade que ela teve naquele momento, é uma coisa que se desdobra para tudo que ela for fazer, né? Tipo, eu percebo como o padrão que eu, mesmo padrão que eu tenho de dificuldade para ter a paciência de lidar com a frustração, por exemplo, para montar o cubo mágico, montar o quebra-cabeça. É igual quando eu tô fazendo, tipo, vídeo, que agora eu tô gravando vídeo, para postar, ou pensando o que eu tenho que apresentar nesse encontro primeiro. É essa mesma estrutura dentro de mim. E se eu menosprezo, mas isso é só um cubo, mas isso é só uma letra, eu tô deixando de estar comigo na construção da minha integridade, da, da forma de se relacionar comigo e com o mundo, assim, criando. Então é muito, muito bonito te ouvir, assim, eu celebro muito. E obrigada também por partilhar. E a clareza que tem, acho que uma coisa que você mencionou é tipo, tá ruim, eu tô vendo que tá ruim. E aí outra pessoa fala, não, mas tá maravilhoso. E aí você falou, a palavra que você foi tipo, tô maluca? Então, Uhum, essa é uma coisa eu acho que permeia depois a vida desse questionamento, porque não é sobre ter um chicote do tipo, nossa, isso aqui não tá perfeito, isso aqui não tá bom. Mas tipo, tinha clareza no que ela estava falando. Cara, isso aqui não parece um R. E uhum, aí, como essa construção que vem desde a infância chega agora na vida adulta, para mim, é duas coisas. Ou é uma pressão absurda para, tipo, ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, ou menosprezar a minha clareza de que, tipo, cara, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Então, uhum, eu aprendo a menosprezar a minha clareza porque não desenvolvi esse músculo na infância e na minha vida. E que tem a ver com a loucura, assim, tipo, nossa, eu tô maluca, sabe? O que eu tô pirando? Então, a construção dessa matriz, assim, fez sentido para mim quando você falou. uhum. Vou seguir. Vamos. Isso explica por que você pode ter uma resistência automática à experiência de estar presente. Quando você entra no pequeno agora presente, todas as suas emoções trancadas ganham vida. A cultura moderna ensina que não é correto sentir, significando que, se você está sentindo qualquer coisa, há algo de errado com você. É. Uhum. O resultado é que você salta para fora do presente como um gato salta para fora da água. Eu vou parar aqui, porque tá vindo já uma, É, uma outra coisa para eu mim vi que aqui. você vai. Ontem, né, eu trouxe no check-in da conversa que eu tive com a minha mãe, eu percebi que a maneira, ela falou assim, porque ela toma vários remédios para depressão, e mesmo com todos os remédios que ela toma, ela teve uma consulta semana passada, e ela relatou para o médico que ela estava sentindo ansiedade. Tipo, eu tô com um pouco de medo, eu tô sentindo ansiedade. E aí, o que que o médico fez? Prescreveu mais um remedinho para ela, um remedinho gotas, o Rivotril, um remédio super conhecido, para ela se acalmar, então, para ela não sentir. Porque a minha mãe passou a vida, minha mãe está com 71 anos, com essa informação, como nós também crescemos, mas tipo, não posso sentir. Porque se eu sentir, no caso dela, ela já foi internada uma vez por causa de crise de depressão, tipo, que ela estava louca, né? Era a Uhum. palavra que usaram para internar ela. Então é tipo, o normal da vida é eu não sentir nada. Nada, 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 nada. Tipo, nenhuma ansiedadezinha, nenhuma palpitação. Não, tá errado. E aí ela me relatou.
que ela falou para o médico que morreu duas pessoas próximas dela no mês que Uhum. antecedeu a consulta. Um era o geriatra dela e o outro era uma prima. E aí eu falei, nossa, mãe, mas você sentiu a morte deles? Porque quando eu estava aqui com você, você não externou. Aí ela, eu não consegui externar. Tipo, tava aqui comigo. Eu não consegui colocar para fora. Então, esse mecanismo do remédio para anestesiar a coisa ruim, anestesia tudo, inclusive a vitalidade dela, que foi outra coisa que a gente falou na conversa, que ela não tem mais vontade de fazer nada. Ela não sente prazer em, tipo, fazer nada por ela, pelos outros. E que é isso? Então, se você anestesia as coisas ruins, vai anestesiar tudo, as coisas boas também. Eu acho que tem o filme, eu não sei se é clique, eu acho que é aquele que o Ele Jim, pula o é o tempo. Adam Sandler, não é o Jim Carrey, né? Que ele É passa, o Adam Sandler. que ele começa a passar as coisas, ele começa a passar porque é ruim, mas de repente entra naquele padrão parecido e tá passando as coisas boas também, né? Tipo, quando ele tá fazendo sexo com a mulher dele, passa rápido, e ele tipo, não, Uhum. é isso que acontece. Quando a gente se condiciona a anestesiar as coisas ruins, tudo perde o sabor. A graça da vida perde o sabor. E muitas pessoas que eu atendo chegam para mim assim, tipo, eu não sinto mais nada. Nem vontade de viver, nem vontade de estar aqui. Aí você fala, então, vamos começar por aqui, vamos sentir raiva. Não, mas eu não quero sentir raiva. Eu só quero sentir prazer pela vida de novo. E é aí que tá o X, não só na raiva, né? Mas sentir, estar suscetível a essas nuances da vida. Isso é o que é ser humano, isso é o que é a vida, né? Uhum. Uau, obrigada. Vou ler de novo essa partinha. A cultura moderna ensina que não é correto sentir, significando que, se você está sentindo qualquer coisa, há algo de errado com você. O resultado é que você salta para fora do presente como um gato salta para fora da água. Você se força a permanecer na sua mente, com sua atenção espalhada no passado ou no futuro, qualquer momento, exceto o agora, e focado nos outros ou em problemas, qualquer lugar, exceto o aqui. Ao usar as técnicas de dormência patrocinadas socialmente, você pode evitar estar presente e, assim, evitar a montanha de emoções trancadas no seu corpo. Uhum. No entanto, seus sentimentos incompletos continuam a existir como emoções até que, até que sejam desatados e completados por meio de processos de cura emocional, PCS. Se você mantiver as emoções trancadas, ou elas saltam de lado inesperadamente e machucam as pessoas mais próximas a você, ou inflamam em vários órgãos e tecidos do seu corpo, até se manifestarem como comportamentos ou doenças potencialmente fatais. Por exemplo, são as emoções que te engancham no baixo drama, onde você reage como vítima, perseguidor ou salvador. Como acontece o enganchamento? Se as suas circunstâncias presentes simulam a circunstância na qual você originalmente teve sentimentos, mas não pôde expressá-las, só um pouquinho, amor, mas já vai lá. A famosa, É, na famosa. a famosa Leonora. Se as circunstâncias presentes simulam a circunstância na qual você originalmente teve sentimentos, mas não pôde expressá-los, a experiência desperta as emoções trancadas. Esse é o tipo de reatividade chamado de ter seus botões pressionados. Os botões emocionais na sua caixa são exatamente como os botões em uma máquina de venda automática. Se você aperta o botão de cola, coca, sai coca. Se você aperta o botão do chiclete, reticências. Sua caixa é uma máquina mecânica morta. Se você ousar, pode observar seus próprios comportamentos repetitivos, trabalhar para aceitar suas emoções como são, blá, blá, blá,
Se você ousar, pode observar seus próprios comportamentos repetitivos. Trabalhar para aceitar suas emoções como são torna você menos enganchável e, simultaneamente, devolve toda aquela energia que você vinha usando inconscientemente para segurar suas emoções. Uhum, Isso também acho que é um conceito muito básico, mas muito real e presente, acho que em todos os momentos. Quando você entra no drama, geralmente não é sobre só sobre aquilo que está acontecendo agora. É tipo uma encenação de algo que aconteceu que você não pode expressar, completar, se proteger, ou enfim, o que quer que seja. E aí você tem os botões apertados e você entra naquele mesmo estado de fuga ou luta que você teve que ter no passado. uhum. É, e me lembra de novo como as emoções são esses portais assim para transformar, para se compreender, para entender os seus os padrões repetitivos que você tem, ou por que que você está preso a situações ou a dramas. É, e, e ele fala, né, trabalhar para aceitar as emoções como são, torna você menos enganchável. É tipo, é isso de você dar espaço, estar com você mesmo, com as suas emoções, como elas se estão e deixar e completar essas emoções, né? Deixar elas se curarem, fazer processo de cura emocional. É o caminho, assim, é o caminho para estar mais no presente, sem tanta emoção. Porque isso ficou muito vivo para mim também, quando ele fala de se você está no presente, as emoções vão vir também. As emoções vão vir, os sentimentos do passado e do agora, assim, né? Porque uma coisa que ficava um pouco para mim era eu sentia medo de estar no presente, justamente porque vinha muita coisa, vinha muita emoção. Sim. E me dá essa sensação de intensidade, ou de ser demais. É, tipo, que tá errado, tem algo errado. E até quando eu tô fazendo coisas que eu quero fazer, ou que ao mesmo tempo me dão muita alegria agora, mas também trazem essas emoções do passado que e uma coisa que eu percebo que acontece, por exemplo, com esse lado do trabalho, né, de amparar espaço e de divulgar e falar, tô fazendo isso, é, é o que eu quero fazer, é o que eu sinto alegria, é o que faz sentido para mim, mas sempre vem colado com o medo, assim, medo de ficar visível, de ser exposto, sei lá, vários medos, emocionais. E geralmente, quando eu tô conversando sobre isso com as pessoas no meu círculo que não tem distinção, que não conhecem Possibility Management, elas sempre questionam: mas então será que isso não significa que não é isso que você tem que fazer? Ou que não é pra você? É como um sinal que isso é ruim? E não, assim, não necessariamente, só tô sentindo. Eu só fazer uma pausa, Jaqueline, para eu atender aqui. Eu vou dar uma pausa na gravação só um minuto. Tá bom, sim. Vou seguir. Os possibilitadores descobriram uma maneira fácil de distinguir a diferença entre sentimentos e emoções. Um sentimento surge do momento presente. Você usa imediatamente suas informações e energia para iniciar coisas, parar coisas, mudar coisas ou criar coisas. E então, o sentimento desaparece completamente de sua experiência em menos de 3 minutos. Sentimentos são para criar. Uma emoção surge. Ela vem do passado, do futuro ou de outra pessoa. Nada para o qual você, nada para o qual você tente usá-la agora faz com que ela desapareça. Emoções duram mais de 3 minutos. Acho que tem mais Você quer falar? Sim, porque essa parte da emoção, nada pro qual você tenta usar agora.
usá-la agora faz com que ela desapareça. Tipo, me vieram as imagens, assim, de eu tentando resolver minhas relações a partir de emoções, assim. Tomar decisões, comunicar o que eu quero. Mas eu tava dentro da emoção, então eu fazia e era como se, tipo, não, mas não é isso. Não, mas não resolve. Uhum, E realmente é, porque não era informação sobre. Não era sobre o que estava acontecendo ali, era sobre. Era emocional, era sobre mim. Eram coisas de outros momentos. E realmente, só me deu essa clareza, assim, de. É verdade, é bem verdade, assim. peraí. Oi, amor. Uhum, Eu tô aqui. Se você precisar, você pode vir aqui, tá? Para mim, tem uma clareza sobre emoção, é que quando é desproporcional, assim, ao que está acontecendo. Peraí. Oi, amor. uhum, Deu um intervalo aqui. Deu um intervalo? Uhum. Peraí, deixa eu ajudar. tá. Para mim, é como você tá, tipo, na interação com uma pessoa e ela fala alguma coisa para você e que tua caixa pode considerar, meu Deus, olha que absurdo que ela falou e tal. Mas, tipo, sabe quando te desperta uma ira ou, tipo, uma super tristeza ou um medo, mas é muito desproporcional aquilo que está acontecendo no presente, na realidade. Tipo, sei lá, a pessoa falou, nossa, que chorona que você é. E aquilo Uhum, desperta uma coisa, tipo, muito maior do que, nossa, fiquei triste que você me chamou de chorona. É tipo, "Ah!" É desproporcional. É um bom indicador para mim que não é sobre o presente, que é sobre alguma coisa do passado. Porque quando a gente está na relação, nem na relação, no drama, sabe? Tipo, tá rolando um drama, você já tá enganchado. É muito difícil de você ter a clareza e de também de separar isso aqui é sentimento ou isso aqui é emoção, sabe? E você ter esse discernimento. Então, muitas vezes o que precisa fazer quando tá rolando isso é tipo, para, sabe? Para, porque tá acontecendo alguma coisa que é muito desproporcional. E, e é muito interessante, porque às vezes a caixa das outras pessoas frita quando você para uma conversa. Sabe? Tipo, não, não, pera, para. Não é sobre isso. Eu quero parar essa conversa agora. Mas às vezes é a única, não a única, mas o primeiro passo, assim, sabe? Para discernir o que é emoção do que é sentimento. Parar a conversa. Dá um tempo para você. E mesmo que outra pessoa fique, tá, você não vai falar nada, tipo, sim, espera, deixa eu ter clareza do que tá passando aqui agora. Porque é isso, nada, nada do que você faça quando você tem uma emoção faz com que ela desapareça, porque não é sobre o agora. Pode ter clareza, às vezes, tipo, a pessoa apertou um botão teu que você tem sentimento, que você tem, tipo, cara, não é ok você falar assim comigo. Vai ter um pedaço, uma linha da informação que é sobre o agora. Mas 90% das linhas são sobre o passado. Então você não vai conseguir, tipo, botei um limite aqui no presente, não vai fazer com que a emoção desapareça. Então é isso, fazer essa mistura e não ter clareza e não buscar um espaço à parte do que está acontecendo agora para poder trabalhar, seja um PCE, porque ele fala de PCE, mas tipo, seja um PCE, seja completar uma comunicação, seja completar uma emoção, qualquer outro espaço para olhar para aquele nó que ficou, se não fizer isso, a coisa vai continuar repetindo. E muitas vezes, mesmo quando a gente faz um PCE, faz, completa uma emoção, completa uma comunicação, a coisa continua aparecendo. Então, a ideia também não é tipo, eu tô quebrada e eu faço um PCE e eu me conserto, e aí eu resolvi, e aí eu tô pronta para ir para a vida. É tipo começar a ganhar mais espaço interno e, e, e matriz assim para se enganchar um pouco menos, ou para tipo parar o drama antes. Às vezes não é, eu tô perfeita, não faço mais drama. Não, às vezes é tipo, para a conversa, a gente tá fazendo um drama. Ótimo, já andei um passo. Então é sobre isso, sobre ir ganhando mais espaço e integridade, porque ele fala em algum momento ali da Spark também sobre
é um absurdo de energia que a gente está usando para se controlar ou para ter esse comportamento repetitivo. Então, poder usar esse bolo, esse absurdo de energia que está aqui emaranhado, para outras coisas que me são mais úteis, para as relações que são importantes para mim, para os projetos que eu quero ter, o que quer que seja. Então, para usar essa energia com mais consciência e integridade. Sim. Vou seguir. Você já sentiu seu humor se alterar e então, uma hora depois, ainda continua com raiva? Isso é raiva emocional. Você não está sentindo um sentimento de forma alguma. A pessoa com quem você pensa estar com raiva ou a circunstância que o frustra não tem absolutamente nada a ver com o motivo de você se sentir irritado. A pessoa ou incidente real estava no passado. Uhum. E eu vejo muitas vezes assim, tem pessoas que começam a acessar essa distinção e tem duas possibilidades mesmo. Às vezes, aquela mesma pessoa, você já engoliu tantas coisas sobre ela que pode ser sobre ela, mas sobre o passado, algo que aconteceu, que ela fez para você no passado, ou ainda voltar mais para trás e o que essa pessoa está representando que alguém já fez com você e essa pessoa faz com você também. Então tem todo esse caminho assim para voltar e não é um caminho que a gente faz com a cabeça, porque com a Uhum. cabeça vai até um, tipo, tem um ponto que você tem clareza ou que você tem memória ou eu lembro que isso aconteceu comigo. Quando a gente navega através das emoções, ou seja, primeiro sentir para depois chegar na informação, é um outro espaço que a gente navega e é outra informação que chega. Às vezes é outra memória, às vezes são coisas que não fazem sentido e às vezes não precisam nem fazer sentido, mas só de expressar e completar, pronto, tá completo, tá, cheguei onde precisava chegar. Sim. Ah, eu tô sentindo. Ai, sei lá. É tipo, muitas coisas, assim. Nossa, é. E como que eu. Que ficou uma pergunta, assim, pra mim é: como que eu me comunico, eu converso com as pessoas com tamanha integridade, de comunicar que eu tô, por exemplo, tô enganchada, eu tô numa emoção, mas eu sei que eu tenho sentimentos. A minha sensação, vou falar meio descobrindo também, Vai, mas é de ter passar por isso, tipo, principalmente com a pessoa que eu tava saindo mais romanticamente, assim, de trazer isso e me sentir sozinha nesse processo, assim. É, me dá uma sensação, assim, de, nossa, parece que eu tô dentro de uma realidade que essa outra pessoa não tá acessando, não tá me encontrando, é, e para eu me comunicar ou para eu me relacionar, eu preciso fazer isso passar por um caminho mais linear para entrar. Ou por um. E aí eu fico meio assim, tá, e aí? O que que eu faço? Eu paro de me relacionar? Eu, eu, eu paro de sair com essa pessoa? Porque se o que eu tô falando, a forma como eu tô falando, não faz sentido, mesmo eu trazendo distinção, mas é como se eu tivesse que ensinar um mundo de possibilidades para o outro para eu poder me relacionar integralmente com o outro. Ou então eu tenho que diminuir, não diminuir, mas ser mais comportada, no sentido assim de trazer as informações com mais linearidade. Ou então é como eu preciso me resolver sozinha para então eu poder me relacionar.
Uhum. É, e a sensação que eu tenho é que eu não quero, assim, que parece meio pequeno, que parece pouco. É, e que, tá, que é possível ser mais fluido nesse processo de comunicação. Ou. E aí eu sinto medo, eu não sei se eu tô querendo resolver. Eu sinto medo, assim, de. Ah, então eu tenho que me envolver com pessoas que são treinadas, com Uhum. pessoas que têm distinção, que sabem navegar no desconhecido, que sabem sentir medo. Hum. É, e aí, tipo, isso é possível? Ou então eu vou ter que ficar restrita, sabe, a uma lista de pessoas, ou também que não prova nada, não quer dizer nada a pessoa ter feito um treinamento ou não. Então, Hum. não sei, tipo, o que que eu faço? O que que acontece? O que eu escuto quando você fala é que, de alguma forma, uma possibilidade é que essa experiência de você estar se relacionando e sentir coisas e demonstrar para outra pessoa que você está sentindo coisas já foi perigoso no passado. Tipo, você já teve que se explicar e seguir um caminho linear no passado. E aí essa experiência dessa relação, de alguma forma, tá te trazendo essa porta. Tipo, Uhum, não é ok eu sentir e ser não linear e falar do meu medo e falar da minha tristeza e falar da minha raiva. Então eu tenho que me tenho que ser eu tenho que ser compreensível, eu tenho que ser entendível, eu tenho que ser linear. uhum, E eu falo isso porque enquanto você estava falando, eu tinha uma relação específica com uma pessoa que eu tinha muito medo de abrir meu coração e falar com os meus sentimentos, porque a informação que eu tinha, a história que eu tinha, é que ela ia achar que eu estava me vitimizando ou que eu estava tentando manipular ela. E aí eu ficava, tipo, retendo a minha emoção, o meu sentimento e a informação, e até a emoção, porque uhum, eu tinha a história de que ela ia usar aquilo contra mim, essa pessoa ia usar aquilo contra mim. E aí eu percebi que não era sobre o presente, era sobre o passado, que eu já tinha experienciado com aquela pessoa, e muitas outras vezes na infância. Então eu quis trazer essa possibilidade para você, porque teve esse mesmo cheiro, assim, para mim, de que, de que tem emoções sobre emoções, sabe? Tipo, tem uhum. emoções sobre você poder expressar emoções ou sentimentos na frente de outra pessoa. Sim, tipo uma meta-emoção. É, é, Emoção sobre emoção. sim, Aham, sim. Obrigada. eu vou seguir. Você já se sentiu ficando triste ou com medo e um dia depois a tristeza ou o medo ainda continuavam lá? Essas são emoções. Até mesmo a alegria muitas vezes é emocional, não do seu presente, mas apenas nostalgia ou sentimentalismo do seu passado. Vou fazer uma pausa rápida. Para mim, muito sobre quando eu estou num projeto novo ou um projeto que eu estou tocando e eu sinto medo sobre alguma coisa, tipo, não vou dar conta, ou nossa, tem um prazo, ai, recurso financeiro. E aí eu fico tipo, não, 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 não. Não, vamos continuar, vamos, tipo, seguir, porque é uma história isso, tipo, não tem isso. A coisa continua ficando no medo, no meio. E aí o que eu percebo é que, tipo, eu fico mais agitada para dormir, eu não durmo. Tipo, a hora que eu deito a cabeça no travesseiro, a coisa fica me atravessando, sabe? Tipo, vindo bem na hora que eu quero dormir. Ou eu fico, tipo, uma pilha, assim, de nervos. Então, usar o meu mental para me contar a história de que tá tudo bem, não tem esse medo, não faz o medo ir embora. Tipo, continua lá e vira um bolinho, e vira um nó. Então, essa porque é isso. Às vezes é um sentimento mesmo, tipo, dinheiro, recurso financeiro para o projeto. Às vezes é tipo.
Cara, tô sentindo medo sobre isso. Deixa eu sentar aqui e ver se de fato não tem um furo. Se eu tenho recurso financeiro suficiente ou se eu tô dando um passo maior que a perna. É informação que se eu não avalio, tipo, só com o que é informação, vira uma emoção e continua ali e fica presente, fica permeando no meu dia a dia. Vou seguir. Ou talvez você tenha se sentido, de repente, assustado, com raiva, triste ou alegre sem nenhum motivo lógico. Por exemplo, você vê um pequeno cachorro preto sendo passeando na rua, pois tem que ver essa tradução, passeando na rua e sente medo. Ou você vê um vaso de cerâmica e se sente triste. Ou algum homem de bigode passa e você se sente feliz. Ou uma mulher está com os cabelos soltos ao vento e você sente raiva. Essas são emoções, manifestações e sentimentos não expressados, associados a experiências antigas que há muito tempo sumiram da sua memória consciente, mas que ainda permanecem no seu corpo. Emoções são para curar. E aí é de novo, né? Tipo, mas por que que eu tô sentindo raiva desse homem de bigode? Não vem, não tem a informação na cabeça. No entanto, toda vez que você vê um homem de bigode, você sente raiva. E é uma escolha. Você pode continuar, tipo, fazendo todos os homens de bigode seus inimigos e, tipo, não se relacionando de jeito nem se aproximando de homens de bigode. Ou você pode abrir essa porta e, tipo, com muita curiosidade, por quê? Sabe? O que que. E aí começa a sentir a raiva dos homens de bigode, e aí vê o que vem, para aí descobrir qual é a porta, que não tá na memória mais consciente, mas a informação existe. Então, usar tanto as emoções como os sentimentos como bússolas, porque elas estão indicando coisas, né? Sejam coisas que são importantes ou sejam coisas que precisam ser olhadas, que ficaram lá no passado. Tá fechado o microfone. Eu adorei esse exemplo, assim, porque é, uma coisa que eu adoro é perceber isso a partir de coisas que eu assisto, de como os filmes, as séries, até as cores que te chamam mais atenção ou que você se conecta, geralmente tem uma parte que é essa conexão emocional. Tá trazendo coisas lá do fundo que você sente, que você já sentiu, tem espaço, que precisa de espaço para ser curado, para ser ouvido. E você não tem consciência nenhuma, às vezes, do que é ou do porquê, né? Ah, por que que isso fica me atraindo? Uma coisa que eu percebo muito por exemplo, tem filmes que as pessoas repetem, ficam assistindo e assistindo, e pode ser que o filme seja só. Te traga, às vezes, nostalgia, né? Tipo, eu assisto Diário da Princesa e aí eu sinto essa nostalgia de quando eu era adolescente, as crianças e tava de boa, assim, em alguns momentos. Pode ser que seja uma coisa que te faça rememorar o passado, mas pode ser que aqueles elementos do filme conversam diretamente com partes suas e emoções, e usar isso como um portal, né, ao invés de como. Ao invés de, por exemplo, ficar repetindo só aquilo, é um mundo que se expande, assim, é um outra. É como poder ir além dentro de si mesmo e para fora, né? E na forma de se relacionar e criar. É o que vem para complementar do que você falou, é que ele coloca ali no final, emoções são para curar. Eu acho que além disso, porque tem uma parte da nossa cultura que está obcecada também com a cura, né? Tipo, eu preciso me curar, eu preciso me melhorar, eu preciso Uhum. estar pronto, estar ok. Eu acho que além do emoções são para curar, é tipo, cara, tem uma parte tua gigante presa ali. Uma parte da tua clareza, da tua integridade, da tua energia, da tua. De tudo, de coisas que são caras e importantes para você que estão presas ali. Então é tipo, cara, se libertar também eu acho que é meio.
meio padrão, assim, tenho preguiça de, ai, vamos se libertar todo mundo. Mas é como recuperar essas partes que são essenciais para os passos que a gente quer dar agora, sabe? As coisas que a Sim. gente quer criar, as relações que a gente quer construir, as coisas que a gente quer mudar, enfim, é para isso, né? Não é tipo para se consertar porque a gente está quebrado, é para, cara, criar o extraordinário. O que aconteceria se nós todos, ao invés de estarmos presos nos dramas, nos traumas, a gente tivesse toda essa energia disponível para se relacionar com leveza, para amar. Tipo, que relações que a gente criaria, que projetos que a gente criaria, que coisas aconteceriam a partir daí. Então, para mim, é mais essa visão além da cura. Sim. É mesmo um portal de se lembrar, assim, de você mesmo, de partes suas, de energia que você tem, do que importa, coisas que ficaram no passado, mas que. Porque, por exemplo, até. ah, tipo, a minha. Vou dar o meu próprio exemplo, né? Minha conexão com seres. Geralmente são seres pleiadianos, com quem eu me conecto mais, que eu vejo mais, eu converso. Ficou bloqueada quando era criança. É, porque foi a última vez que eu vi, assim, que eu me reconectei de forma muito intensa, muito próxima, né? E eu senti muito medo das pessoas verem, eu senti. E aquilo abriu já emoções de outras vidas que eu tinha esse contato. E quando eu entro em contato de novo agora, é, vem essas emoções, e às vezes é a partir da própria emoção. Me perdi um pouco no que eu tava falando, mas tem alguma coisa, algum fio que você percebe? Eu me perdi um pouco o fio do que eu tava falando. Para mim, é como você estava falando sobre essa reconexão com coisas que foram perdidas no Isso, decorrer da vida. isso. E que dá espaço também para as emoções e sentir, mesmo que seja do passado, vai limpando, por exemplo, com a minha relação com os seres, vai limpando a comunicação, a relação, ser possível de me conectar agora. Porque, e é isso, eu tô no presente, eles chegam, e aí eu caio dentro das emoções. E se eu tento menosprezar, ou tirar, ou bloquear, eu também corto a conexão. Hum. Não tem como, e não tem como ir limpando esse canal sem dar espaço pro que já tava ali, sabe? Nossa, faz muito sentido, porque quando eu tô numa experiência, tanto com os pleiadianos ou de um aspecto mais espiritualizado, mais não palpável e não linear, eu começo a chorar muito, tipo, e é um choro, sim, de tipo, uau, que incrível isso que está acontecendo, mas tem muita carga do, nossa, por quanto tempo que eu fechei isso? E aí é isso, o que que é possível criar, e espiritualmente e energeticamente também, se limpar essas emoções que estão no meio dessa conexão também, né? Sim. Fez E, sentido. e aí me lembrou muito essa que você trouxe, né, de ontem, com a Eleonora, de continuar lá e amparando espaço e deixar. Porque essa é muita sensação que eu tenho, assim, tipo, eles ficam lá, eles eles ficam lá esperando, tipo, isso, é aí mesmo, pode sentir. E aí eu tô lá chorando e gritando. E aí vem outras pessoas e outras coisas. Aí passa, e continua lá. E fica um pouco mais estável aquele lugar, sabe? É muito amoroso também. Sim. Experimentos. Você quer ler os experimentos? Quero. Eu vou só encostar a porta aqui rapidinho. Oi, mãe. Já vem, hein? Já vem. Tô na reunião.
Tô na reunião, já volto. Experimentos. Um, detecte se você está sentindo uma emoção ou um sentimento. Seres humanos saudáveis sentem raiva, tristeza, alegria ou medo, em várias intensidades, o dia todo, sobre tudo. O fato de você estar consciente ou inconsciente sobre seus sentimentos é uma questão do seu sistema operacional do pensamento e da sua prática. Se você sente emoções, ou principalmente sentimentos, calma. Se você sente principalmente emoções ou principalmente sentimentos, depende de quantos processos de cura emocional você realizou com sucesso. Até que suas antigas emoções sejam completadas por meio de processos de cura emocionais, as emoções parecem surgir primeiro e sobrecarregar os sentimentos, de modo que você nem sequer nota os sentimentos. Ninguém pode fazer os PCS por você. Mais interessante ainda, ninguém pode te impedir de fazer os PCS. Nota: não é possível. Ah, coloca seu cursor para o final por- da linha. Porque quando você desce, aparece seu nome assim. Aí eu não consigo ler. Tá, eu tiro. Desapareceu? Agora sim, Tá. tá? Vou ler de novo. Não é possível. Nota. Não é possível nem recomendado tentar esvaziar a caçamba de lixo do seu submundo, fazendo todos, entre aspas, todos os PCS que estão lá dentro. Depois de cerca de 100 PCS, os sentimentos começam a aparecer primeiro, e isso é verdadeiramente incrível. Até que você mude de ideia sobre o que aconteceu com você quando criança, quem você pensa que é, quem pensa que seus pais e irmãos são, o sistema operacional do pensamento e o plano de jogo da sua estratégia de sobrevivência, e até que se reconsidere alguns votos de vidas passadas, a realidade emocional continuará comandando a sua vida. Reatividade emocional. Ah, verdade. A reatividade emocional continuará comandando a sua vida. Você começa de onde está. Não há como fugir disso. Pelos próximos 7 dias, carregue um cronômetro na mão. No momento em que começar a sentir raiva, tristeza, medo ou alegria, clique no cronômetro para ele começar a correr. Se você sentir algo diferente dos 4 sentimentos centrais, você já sabe que é uma emoção e pode adicioná-la à sua lista do caderno de BIP. No momento em que sua experiência emocional durar mais de 3 minutos, pare o cronômetro, pare tudo o que estiver fazendo e escreva a emoção e relacionada, a sua causa relacionada na parte de trás do seu caderno de BIP. Não se preocupe se a sua lista de PCE começar a passar de algumas páginas. Isso é realidade radical. Nada pode mudar em sua condição atual até que você se torne diferente por meio dos processos de cura e iniciáticos que realiza. Sim. Só fazer um adendo, isso é muito verdade. Eu tinha muita raiva no começo, quando eu falava alguma coisa, PC, 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 eu falei, tipo, que saco! Que saco! Quantos mais? E realmente, assim, depois de, não sei se é 100, se é mais, mas depois de alguns vários, é que começou a dar um pouco mais de espaços. E ainda tem muito PC para fazer. Mas diminuiu muito, tipo, os bip assim de, isso é um PC, isso também é um Uhum, PC, isso também. Então, uhum, o trabalho é esse, assim, real, tipo, vai lá e faz. sim. E eu li realidade emocional porque para mim fez tanto sentido também. Porque você vive dentro de uma bolha, assim, de emoção, Sim. né? É pelo menos, nossa, que é tanta emoção e tudo causa uma reatividade, tudo ativa a emoção.
E por mais que tenha, como ele fala, por mais que tenha sentimentos, tem clareza ali por trás, mas a emoção ela vem tão forte que parece que domina tudo e como uma fumaça, assim, que meio que enclausura ao seu redor. E, e só mesmo com tempo e com prática que, que você vai ganhando essa distinção, né? Como a gente tinha falado no começo, assim. Às vezes, tá, ainda vem a emoção, mas agora você tem mais espaço para ver o que que é emocional e o que é do agora. E é incrível mesmo, assim, é mágico. Ai, vamos lá, vou continuar. Use suas emoções para processos de cura emocional. Em uma página no final do seu caderno de BIP, intitulada Meus Processos de Cura Emocional, escreva sobre o que você sente raiva, tristeza, alegria ou medo, ou qualquer emoção misturada, como ciúme, ressentimento, pressão, depressão, inveja, agressão, desespero, culpa, vergonha e etc. Escreva isso e a situação exata que desencadeou a sua emoção. Então, na sua primeira oportunidade, você providencia um amparador de espaço para navegar no seu processo de cura emocional. O Space Holder, um amparador de espaço, pode ser um membro qualificado do seu time de possibilidade, um coach de possibilidade ou alguém na vila de cura emocional online do PM. Nós somos uma dessas pessoas, eu e a Camila. As emoções são completadas ao desconectá-las. As emoções são completadas ao desconectá-las do que está acontecendo agora e completar o incidente no passado, no qual você originalmente trancou os sentimentos em seu corpo. Isso é chamado de processo de cura emocional, ou PCE, para abreviar. Equipes de aprendizes de PCE ao redor do mundo se reúnem em um grupo do Telegram para amparar o espaço um para os outros realizarem suas centenas de processos de cura emocional. Os possibilitadores até organizam dojos de PCE. Esse experimento serve para iniciar um futuro para si mesmo ao engajar um amparador de espaço para um processo de cura emocional. Eu queria só pontuar mais uma magia que acontece, porque fala que você precisa de um amparador de espaço, né? E essa é uma coisa que para mim foi muito game changer, assim, de mudar o jogo, porque eu tinha, e ainda tenho essa estrutura mais frouxa, mas sobre ter que me virar sozinha, sobre dar conta sozinha, sobre entender meus sentimentos sozinha, sobre fazer tudo sozinha, tudo. E essa, a porta de pedir para alguém amparar um espaço, ela é muito mais do que só o PCE. Para mim, tem essa qualidade também de, cara, ganhar essa matriz e pensa com 100 processos de cura emocional, ganhar a matriz de ter alguém que não foi embora quando você estava sentindo, expressando, teve alguém que ficou ali. Então é uma Uhum, nova. Isso também é uma outra porta que eu nem vejo ser muito mencionada assim nas Sparks, mas que é sobre não estar mais sozinho. Tipo, ganhar uma uhum, outra informação de que eu fui lá, eu fiz o PCE, tipo, não foi outra pessoa que me curou, que resolveu para mim, fui eu, mas tinha um outro ser humano ali presente comigo. Tipo, sim, uau, e aí começa a abrir porta, que para mim eu tinha muita reclamação de, eu tô cansada de estar sozinha, eu tô cansada de estar sozinha. Fazer PCE foi uma porta para mudar isso e de criar outras relações, sabe? De querer criar vila, de querer criar projeto com outras pessoas. Começou a abrir a porta aí. uhum, é verdade. 3, experimento 3. Completar emoções incompletas. Como a maior parte do que você sente atualmente são emoções incompletas do seu passado, esse experimento envolve completar algumas dessas comunicações antigas usando o processo de Possibility Management chamado completar emoções incompletas. O processo tem dois estágios. Estágio 1. Observe a si mesmo até detectar a si mesmo.
experienciando as mesmas emoções do seu passado, o mesmo tom de voz, a mesma postura, a mesma conversa se repetindo repetidamente na sua cabeça, ou na mesma adrenalina reacionária correndo pelas suas veias. Talvez alguém o assuste sempre que está por perto. Você já sabe de quem estou falando. Talvez haja certos tipos de conversas ou interações que o irritam, sem nenhum motivo aparente. Escreva o padrão em termos claros e específicos na parte de trás do seu caderno de bip. Por exemplo, sempre que um cobrador de passagens ou um policial se aproxima de mim, sinto um medo e uma raiva irracionais. Veja se consegue encontrar dois ou três desses padrões em si mesmo agora. Escreva-os. Estágio 2. Em seu time de possibilidade, revise como funciona o processo de completar emoções incompletas no site. E aí tem o site aqui. Escolha um dos padrões que você identificou acima, talvez aquele com a carga emocional mais intensa. Então, dividam-se em duplas e fiquem de frente um para o outro, espalhados pela sala. Providencie, ou online, né? Dá para fazer isso online. Providencie uma caixa de lenços de papel e uma toalha vermelha aos seus pés no chão, aos seus pés no chão, para que caso precise expressar mais raiva do que a sua voz consegue emitir, você possa torcer a toalha. A pessoa A, certifique-se de estar centrada, aterrada e embolhada. E então diga para a pessoa B: a cor do meu cordão de aterramento é. Você poderia, por favor, mudar de identidade para. E aí diga o nome da pessoa com quem você deseja completar a emoção. Diga também a relação dela com você e algumas palavras sobre de onde vem a sua carga emocional. Nota: essa pessoa não pode ser você mesmo. Isso seria autoabuso ou pântano. Não pode ser seus pais, porque as emoções sobre seus pais incluem mais dimensões do que esse processo foi projetado para lidar. Existem processos do laboratório de possibilidade para completar emoções com os pais. E não é uma classe de pessoas em geral ou uma instituição. Selecione uma pessoa específica. Pessoa B. Você gira 360 graus e muda de identidade dizendo: olá, eu sou, e aí o nome da pessoa que você vai representar, né? A pessoa A, respire fundo, deixe suas emoções ficarem totalmente grandes e deixe-as jorrar com toda a força. Diga as palavras enquanto também solta os sons. Por exemplo, eu sinto raiva, não foi correto o que você fez. Ou eu sinto tristeza, eu sinto muito pelo que eu fiz. Às vezes, a comunicação é tão simples quanto dizer adeus para uma pessoa ou animal para quem você nunca teve a chance de dizer adeus. Pessoa B, você escuta totalmente. Você não encena ou reage a nada. Depois que a pessoa A tiver entregado uma carga de caminhão de emoções, ela faz uma pausa. Então, pessoa B, você repete de volta o que ouviu a pessoa A dizer, incluindo tanto as emoções quanto a informação. A pessoa A, se a pessoa B te ouviu totalmente. Pessoa A, deixa eu ir mais devagar. Pessoa A, se a pessoa B te ouviu totalmente, então diga sim, obrigada. Se ela não conseguiu repetir o que você disse, recomece imediatamente, sendo particularmente claro sobre o que quer que ela tenha perdido. Novamente, pessoa B, você repete o que a pessoa A lhe disse, com as emoções e a informação. Quando a pessoa A responder naturalmente dizendo sim, então a pessoa A vai para o próximo nível abaixo, expressando ainda mais emoções e entregando ainda mais informações. Ou o processo está concluído. A pessoa A toma essa decisão. Nota para a pessoa B. É possível que você receba algum tipo de impulso de comunicação ou uma resposta à pergunta da pessoa A, que logicamente você não teria como saber.
No entanto, como você não é você, nós o incentivamos a simplesmente falar para a pessoa A. Muitas vezes, pequenas respostas ou informações delicadas podem mudar a vida da pessoa A para melhor. Depois, mudem de papéis. É a vez da pessoa B completar emoções incompletas e a vez da pessoa A mudar de identidade e escutar. Quando tanto a pessoa A quanto a pessoa B tiverem tido a chance de completar emoções incompletas, isso constitui uma rodada. Continuem até completarem 3 rodadas. Isso é o suficiente para uma sessão. Então, deem um tapinha nas próprias costas e digam: muito bem, bom trabalho. E é isso. É, eu acho que eu fiz sei lá quantos espaços de completar emoções com você, né, Jaqueline? É verdade. E eu tava lembrando agora como muitos tiveram a ver com a Eleonora, que eu chegava no espaço, tipo, porra, Sim. de novo, porque eu tinha medo, né, e não tinha espaço de falar as coisas que eu queria falar para ela, ela era um bebê, e no entanto eu tinha muitas coisas, o tipo, indignada, assim, que eu tinha que falar. E aí eu ia para completar emoções, e quando eu voltava para a relação com ela, eu estava estável, assim. Então, como é importante, não só o PCE, né? Por isso que eu falei, completar emoções, tipo, como isso vai criando espaço para você estar com aquilo que é do agora, do presente, com aquela pessoa. Uhum. Nossa, é verdade. A gente se encontrava semanalmente. Durante um tempo, amparei esse espaço de completar emoções. E foi muito importante, assim, foi muito necessário. Era muito o que era necessário naquela época para mim e para quem vinha, né? Tipo, para você também. Então, fica essa possibilidade também para quem tá ouvindo de amparar um espaço assim. De juntar mais gente, né? Como ele fala, faz um time de possibilidade. Juntar mais gente para fazer isso, ter essas rodadas. Porque eu lembro que às vezes eu nem, nem tinha algo mentalmente, assim, preciso completar. Mas só de ir no espaço, abrir para isso, e era também um espaço de reclamar, né? Tipo, você poderia ter uma pessoa para completar, mas você também poderia ir com a situação para reclamar. E falar, ter isso. Ter espaço para isso foi muito essencial, é muito, muito transformador, assim. E para mim é duas coisas que vêm, que tiver o impulso de amparar esse espaço ou qualquer outro, nunca é, nunca não, mas uma possibilidade é não amparar com a orientação de vou amparar para os outros. É tipo, Uhum, a partir da sua necessidade. Então, nossa, eu tenho muita emoção para completar. Então, eu vou abrir esse espaço para que alguém apareça para eu fazer essa troca. Então, é a partir da sua necessidade. E eu lembro, assim, ó, eu nem sei por quê, mas eu tinha um compromisso tão grande com esse espaço, tipo, eu não falhava, sabe? Lá no uhum. começo, assim, é tipo, eu ia toda semana completar a emoção, eu fazia toda semana, tipo, uns 2 PCS, aí era da época da escola de Amani, e como isso me deu mais espaço para eu dar os próximos passos que eu queria dar, assim, e como ainda reverbera, sabe? Como uau, eu tô criando coisas extraordinárias hoje, realmente, assim, graças a esses espaços que eu criei, porque tinha muita energia presa minha. Em tanta coisa, assim, com pai, com mãe, com Ramon, com Eleonora, com. E agora, tipo, sei lá, eu tenho mais. Tem alguém, É o tem Ramon, alguém ali. Ramon Ah, chegou. tá. É um pleiadiano. É um Que pleiadiano. susto, tipo, o pessoal tá dando lá no vidro, assim. Tá bom. É, mas é isso, assim, e sem pretensão nenhuma de vir contar meu relato, tipo, olha, eu atingi a luz. Mas muito PC ainda, né? Muito, sempre tem. Mas Aham. e ver assim como hoje eu tô mais no controle, assim.
E como se eu não tô no controle, eu consigo parar, sabe? Quando eu vejo que eu tô, tipo, sei lá, com a Eleonora. Nossa, hoje eu tava, tipo, insuportável com ela. Tava irritada, tava. Aí é sobre, tipo, cara, deixa eu parar aqui um minuto e só Uhum. perceber e reconhecer e fazer algo sobre isso. Então, às vezes, não é sobre ter as relações perfeitas, ou é sobre, tipo, ganhar mais consciência e ir com mais integridade para a vida. Sim, é isso. Ai, eu amo muito esse espaço, já falei, né? Mas eu senti saudade semana passada, assim. É, e, e eu também percebo como tem essa coisa das fases. Tipo, tive fases que eu sabia que eu precisava de PCE, eu precisava de cura, de espaço. Então eu fazia muito isso, fazia um monte de PCE, fazia completar emoção, ligava. é, e nos últimos meses, assim, eu tenho. Percebi até como. Porque até teve uma época que eu usava isso também para ficar me resolvendo, para não fazer coisas, para não agir. E nos últimos meses tem sido mais assim. Às vezes eu até paro para pedir espaço, entro, né, num espaço de processo de cura emocional ou num espaço de escuta, e eu percebo que não é para eu tentar cavocar mais. É mais para próximos passos, ficar mais aqui. Tipo, ter uma certa estabilidade maior, assim. E eu até falei com a Alma, assim, que a gente tem uma conexão de bastante forte. Mas eu sinto medo, porque não. Eu pensava fazer um processo de cura emocional. Eu percebo, não, mas não é isso que eu preciso agora. Ou então, é muito claro, assim, não é esse o próximo passo, tem outra coisa. E eu fico, nossa, mas será que eu tô fugindo dos processos? Mas quando também é uma emoção, ela volta, né? Tipo isso, eu preciso completar a emoção com esse amigo meu. E então, tá. Tem uma paz e um medo também. Sinto um pouco de medo. De estar, acho que até um pouco mais consciente sobre essas necessidades, assim, Uhum. de estarem vindo de um, de um lugar com mais clareza do que eu preciso, quando ou não. Ai, fiquei quente, assim, falando isso. Deu uma expandida. Sim. Isso. Ah, obrigada pelo espaço hoje, Jaqueline, por estar aqui. E nos vemos semana que vem, talvez com uma Spark fora da ordem. Beleza. Então tá bom. Obrigada também, Camille. Um beijo. Beijo.